pessoal, boa noite. Eu espero que todos estejam bem. Estamos aqui todas nós presentes, eu, Divina, a professora Hebe e Camila e um convidado especial, o Wilson, para a gente poder fazer um pequeno bate-papo hoje sobre a psicologia em situações de emergências e debate. Tá dando interferência aí para vocês ou é só para mim? Que eu senti que caiu aqui. Bom, nós resolvemos fazer esse encontro em detrimento da situação que ocorreu na região, né, aqui no litoral norte, em função dessa chuva, de toda essa angústia que acabou toda a população local e até mesmo em diferentes regiões do Brasil tendo contato com a notícia e sentindo esse drama, né, desse desastre que a gente pode chamar de desastre ambiental, mas que acabou causando aí um probleminha emocional. Só para que a gente possa entender, esse encontro ele foi pensado nos nossos alunos, né, estudantes de psicologia. No entanto, estão presentes aqui vários outros cursos do Centro Universitário Módulo. Aliás, eu quero aproveitar para agradecer ao Centro Universitário Módulo por abrir essa possibilidade da gente fazer essa conversa. Também agradecer as nossas palestrantes de hoje, né, a Miriam, a Hebe, Camila e o Wilson, que com o conhecimento deles estão permitindo aí a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse tema tão importante. Eu gostaria também de informar a todos vocês que quem necessitar de certificado, eu pediria para que vocês ficassem atentos ao nosso chat, que nele nós colocaremos ao longo da nossa conversa aqui um link para que vocês possam preencher com os dados pessoais de vocês, e aí, à medida que vocês preencherem eles, vocês receberão por e-mail o certificado dessa atividade de hoje. Eu queria só também pontuar a vocês que nós achamos importante fazer essa conversa hoje, porque quando ocorreu essa situação que foi no final de semana, né, essa chuva intensa, com toda essa adversidade e essa situação, ocorreram muitas demandas, né, muitas pessoas me solicitando, pessoal de escolas, pessoas de bairro pedindo para que a gente fosse lá com a faculdade, com os nossos estagiários para poder fazer esse atendimento, ali ajudar. E aí eu queria colocar para vocês que eu senti uma certa angústia generalizada de todas as pessoas e, ao mesmo tempo, impossibilitada de estar fazendo esse trabalho, essa acolhida da forma como as pessoas estavam solicitando. No entanto, por outro lado, eu fiquei muito feliz de ver que houve, por parte não só dos locais, mas de diferentes regiões do Brasil, uma solidariedade muito intensa para poder ajudar de diferentes formas e do modo como cada um pôde estar presente nessa situação e dar um pouquinho mais de calor humano e auxiliar e um pouquinho mais de conforto para essas pessoas que estão muito lá. Então, para a gente falar sobre esse assunto, eu, obviamente, chamei e convidei para esse desafio aqui as nossas colegas, né? Então, a Miriam, que é professora do curso de Psicologia do Centro Universitário Módulo, a Hebe também, e a Camila, que também é professora do Centro Universitário Módulo, e o Wilson, que é psicólogo, representante do Conselho Regional de Psicologia do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. Eu gostaria que vocês, convidados, se vocês puderem, fazer uma pequena, breve apresentação, cada um de vocês, e, na sequência, eu passo a palavra daí para o Wilson, né, para ele fazer as suas primeiras colocações. Quer se apresentar um pouquinho, Miriam? Começa por você fala aí um pouquinho sobre você, rapidamente. O seu microfone está desligado. Muito rapidamente, para a gente conseguir aproveitar o Wilson, que eu sei que ele tem a agendinha dele apertada, né?
Boa noite a todos. A Divina me apresentou rapidinho, né? Estou acompanhando a turma hoje do segundo e terceiro semestre do curso de Psicologia na Módulo, com uma disciplina sobre família. Vou tentar abordar um pouquinho disso aqui, fazendo uma ponte com essa questão da situação da psicologia, né? Atuação da psicologia em situações de emergência e desastre. Bom, meu nome é Hebe, né? Sou professora também da Módulo Cruzeiro do Sul. Hoje aqui montamos essa equipe, né? Esse conglomerado de mediações, que na verdade tem muito a ver com o tema que eu estou trabalhando com as turmas do terceiro semestre da psicologia também, falando sobre mediações sociais, que dá para a gente compreender perfeitamente como essas relações vão sendo estabelecidas num momento de desastre. Boa noite, eu sou a professora Camila, eu sou bióloga e nutricionista, leciono principalmente para os primeiros e segundos semestres na psicologia, mas também dou aula na biomedicina e na farmácia. Acredito que alguns alunos dos cursos também estejam aqui. É muito importante essa conversa, essa interdisciplinaridade entre todos. Eu não tenho, né, a expertise das minhas colegas para falar sobre, né, a psicologia nesse momento, mas eu vou trazer alguns pontos com relação à doação e algumas informações de como ajudar no finalzinho da nossa live de hoje. Boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Wilson, eu sou aqui da cidade de Cruzeiro, né, um pouquinho distante aí do litoral. Hoje eu estou como conselheiro do Conselho Regional de Psicologia e atuando aqui pela subsede Vale do Paraíba e Litoral Norte. E acho que agradeço tanto, né, o momento de estar com vocês, podendo compartilhar um pouco mais do pensar sobre o que está acontecendo nesse momento e como é que a psicologia, e especificamente nós aqui de São Paulo, podemos nos colocar à disposição, né? E como o nosso trabalho pode auxiliar e pode ajudar nesse momento de grande dor, de grande dificuldade. Então, em nome do Conselho de Psicologia, né, a gente se solidariza e se coloca também enquanto parceiros nessa luta, nesse momento de uma catástrofe, né, de uma emergência, de um desastre natural tão grande e que afetou aí tantas famílias, né? A gente tem a notícia de que são 48 mortos até o momento, fora os desaparecidos, em torno de 2.500 pessoas, né, desalojadas, desabrigadas. Então, a situação é bastante grave e a gente não tem ainda como precisar quando a gente começa a normalizar a situação aí do litoral. Tá certo. Bom, eu de novo agradeço, né, em nome dessa equipe que está aqui falando. E também eu queria, assim, aproveitando a fala do Wilson, eu queria também aproveitar, dizer a vocês que existe na região uma demanda bastante grande, um grupo bastante grande de voluntários, de psicólogos, não só psicólogos e psicólogas, mas também pessoas de outras áreas que se prontificaram em estar auxiliando as vítimas, né, dessa chuva e desse desastre. Eu vou pedir agora deixar a palavra mais com o Wilson. Wilson, eu gostaria que você colocasse um pouquinho mais aí sobre a sua fala, conforme a gente combinou aí para o pessoal, a respeito do papel do Conselho Regional e tudo mais, e uma palavra que você tenha a dizer, e daí nós damos sequência à nossa conversa de hoje. Tá certo. Acho que, primeiramente, né, a gente precisa entender que estamos vivendo um momento de uma grande catástrofe e que as pessoas necessitadas, elas necessitam, de fato, de diversas ajudas pontuais, né? Então, se eu, o Wilson, quiser estar fazendo uma contribuição, uma ajuda, enquanto a pessoa física, o Wilson, né, a gente tem vários caminhos. E aí, quando a gente se junta, a gente se articula para a gente trabalhar enquanto profissional, a gente precisa seguir, né, alguns padrões, a gente precisa seguir algumas regras, a gente precisa saber se a nossa ajuda profissional está sendo, de fato, aplicada de maneira correta e ética. Então, acho que, enquanto membro do conselho, né, e falando para psicólogos, falando para futuros psicólogos, eu acho que é importante a gente saber que a nossa profissão ela é norteada pelo Código de Ética Profissional do Psicólogo. Então, ali a gente tem as diretrizes, ali a gente tem as orientações de como tem que ser a nossa prática. Então, a gente está falando de
o momento emergencial de como que tem que ser feita a nossa atuação, e também tenho que falar que, se a gente for atuar enquanto área da psicologia, a gente precisa seguir alguns padrões que são bastante cobrados de nós, enquanto ciência e enquanto profissão. Porque senão a gente começa a fazer coisas, né, de acordo com a necessidade, e a gente pode mais atrapalhar a pessoa necessitada nesse momento do que, de fato, ajudar enquanto profissão. Então, acho que uma articulação que a gente percebe, né, é que as cidades aí do litoral, ela começa a receber uma série de donativos, de ajudas e de pessoas, e acho que isso está sendo muito bem coordenado, né, pela questão de saúde mental do município, deve estar sendo muito bem coordenada pela Defesa Civil. Logo que eu soube da situação toda, né, já conversando com o Divina, com o Gilmara, eu entrei em contato com a Defesa Civil, conversei um pouco com o pessoal, enquanto conselho, e a gente se colocando à disposição para estar ajudando, e pedir, são vocês aí que estão dizendo para a gente, que vão dizer para a gente quais as necessidades que vocês têm, e que neste momento, aí a gente entra enquanto articulador, enquanto colaborador, enquanto psicólogo, também orientado pelo Conselho de Psicologia. Tá? Então, é o Conselho de Psicologia que entra em contato com o município e se coloca à disposição. Tá? E para isso, né, para essa articulação acontecer, existe, né, o SINDPEC, que é o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, acho que quando a gente fala de SINDPEC, a gente está falando de ações e articulações muito bem pensadas, muito bem articuladas, para que a gente possa atender de maneira muito efetiva a situação que se encontra nesse momento. Tá? Eu vou falar um pouco só umas pinceladas de maneira um pouco rápida, até por conta de termos um tema muito importante que não se esgota hoje, né? Uma outra coisa, né, pensando na questão da nossa prática, né? Acho que a nossa prática nesse momento, enquanto conselho, enquanto falando para psicólogos e pessoas ligadas à psicologia que poderão atuar nesse momento, é que a nossa prática precisa observar a nossa ética. Né? Como é que o psicólogo ele pode se colocar nesse momento, enquanto profissional de saúde, para ser um colaborador, um voluntário diante da situação que está acontecendo. Eu falo isso porque em diversos outros momentos da nossa história, né, de grandes catástrofes, a psicologia esteve presente e, às vezes, não fez um trabalho ético. Né? A gente teve aí diversos exemplos, por exemplo, recentemente, não tão recentemente, o caso de Suzana, aquela tragédia na escola, e se mobilizaram diversos psicólogos para fazer atendimento às pessoas, e ali teve psicólogo receitando remédio, teve psicólogo receitando chá, teve psicólogo rezando junto com as pessoas ali, algo que, da prática profissional, não é a nossa atuação. Então, a gente precisa observar o que o nosso código de ética prevê. Tá? E, ao mesmo tempo, né, que a prática voluntária, ela não exclui a ética. Não é? Então, se a gente pensa, tá, mas eu sou um voluntário civil ou eu sou um voluntário profissional? Se eu sou um voluntário profissional, eu observo como eu atuo como profissional. Não é isso? Então, acho que a gente precisa saber qual é o nosso lugar para que a gente possa ter uma excelente articulação entre as pessoas voluntárias, uma excelente fala com as pessoas necessitadas, para que a gente possa fazer um trabalho realmente ético. Uma outra questão, num momento como esse, né? Eu estou tentando trabalhar em tópicos, né, por conta do nosso tempo, mas para a gente tomar um certo cuidado numa situação como essa, a gente não fazer uma patologização das pessoas afetadas, né? Ou seja, a gente precisa sim firmar o compromisso com os direitos humanos, né? E a nossa promoção de saúde nesse momento. Senão a gente começa a revitimizar as pessoas neste lugar e a patologizar as pessoas no momento em que o acolhimento aos seus direitos, né, e a promoção de saúde muitas vezes acaba não sendo evidenciada. Não sei se estão conseguindo me entender quando eu falo da não patologização e da não revitimização das pessoas. Tá? Acho que é importante a gente pensar num momento como esse de grande catástrofe, né? E ao estarmos em contato com as pessoas, né? Ali enquanto voluntário, levando o nosso trabalho, a nossa profissão a serviço,
é a gente pensar de que forma a gente trabalha a autonomia das pessoas envolvidas num momento como esse. O que seria trabalhar a autonomia, né? Como é que a gente trabalha a participação das pessoas que estão nesse momento, que são vítimas dessa situação toda, né? Como é que a gente trabalha a autonomia delas e que elas possam nos dizer como elas estão, elas possam nos dizer como elas gostariam de ser ajudadas, que elas pudessem partilhar conosco quais são as suas maiores necessidades num momento como esse. Senão a gente também acha que a gente vai levar a resposta pronta. E não, a gente precisa tentar trabalhar ali com essas pessoas, questão da autonomia, e que elas possam nos dizer, né? Que elas possam participar de decisões, né? Que poderiam ser empreendidas nas nossas ações enquanto psicólogos. Ou que essas pessoas, vítimas da situação que está acontecendo no momento, que possam ter a sua autonomia respeitada e trabalhado a sua ideia de como elas gostariam de ser atendidas. Quais são as suas principais necessidades? Quando eu falo isso, né, é que as pessoas afetadas no momento de catástrofes, elas são tão vulneráveis que muitas vezes elas são excluídas, né, de participar das decisões do que vai ser norteado da vida delas. Então, assim, olhar para a situação da pessoa e olhar para a pessoa enquanto um agente que poderá nos sinalizar e poderá nos dizer, olha, é assim que eu estou me sentindo, essa é a necessidade que eu vejo nesse momento, e que eles possam ser ouvidos para que a gente possa também, as pessoas, trabalhar um caminho de construção, de propostas, de decisões, e acho que isso a gente faria um trabalho mais voltado à necessidade do momento e muito mais pontual e respeitando todos os envolvidos. Primeiramente, as pessoas que, nesse momento, estão vulneráveis a toda a situação que está acontecendo. E respeitando também o espaço de cada um dentro das suas profissões e, principalmente, dentro das suas contribuições. Uma outra fala que eu trago, né, é que o momento em si, além de ser muito grave, e parece que isso nunca vai acontecer com a gente, né? Eu tenho uma relação muito boa com o litoral, né? É uma região que eu estimo demais, admiro muito, mas a gente se compadece de todas as situações que foram acontecendo no Brasil em outros momentos, e principalmente num momento como este, né? A gente não consegue prever as coisas, mas a gente precisa se colocar à disposição, já que a situação ocorreu. Então, hoje, enquanto conselho, né, antes de entrar na reunião, a gente estava participando na construção de uma nota técnica que em breve publica para colocar a nossa posição enquanto Conselho de Psicologia do Estado de São Paulo. E existe também a possibilidade da gente, enquanto conselho, colocar uma capacitação para os profissionais da psicologia e, se possível, a gente pode também abrir a participação de outros profissionais de saúde nessa capacitação. Então, eu vou estar em São Paulo amanhã, de manhã até domingo, e a gente tem muita coisa para estar discutindo com relação ao que está acontecendo no litoral, e eu vou estar trazendo para vocês as decisões, as informações. Acho que o mais importante é vocês saberem que o conselho está aberto e aquilo que vocês, psicólogos, profissionais de saúde, que estão participando dessa live, os alunos, que forem entendendo que o conselho também consegue estar presente enquanto contribuição, pode me procurar, pode procurar a Divina, a Jumara, que são duas excelentes colaboradoras do conselho, e a gente vai articulando junto com vocês, tá joia? Eu deixo aqui a minha fala, né? Daqui a pouco eu também preciso sair da sala que eu vou fazer os atendimentos. Certo, Wilson. Para adiantar a situação, que amanhã estarei em São Paulo junto Tá com certo. os companheiros. Ok. Obrigada, Wilson. Obrigada pela sua disposição de estar aqui com a gente, de poder dar uma palavra aí, tanto aos nossos estudantes quanto aos nossos profissionais, psicólogos, enfermeiros, biomédicos, enfim, todos os profissionais e outras pessoas, né, que se interessaram pelo tema. Eu acho importante essa sua fala do Conselho Regional de Psicologia,
até para que as pessoas vejam que a gente tem um trabalho sério voltado aí para a população, e a nossa intenção é de trazer realmente profissionalismo e, ao mesmo tempo, suporte emocional às pessoas que nos escutam. Eu agradeço novamente a tua presença. Agradeço também, acho louvável também nesse momento, esse chamamento, essa live, num momento muito oportuno. Tá certo, muito obrigada. Bom, como vocês sabem, o Wilson já falou, ele vai precisar sair, porque ele tem um compromisso agora, ele entrou rapidamente, mas ele vai nos deixar agora, porque ele precisa dar seguimento. O Wilson é um psicólogo clínico, ele está com o consultório dele, por falar em suporte emocional, com o consultório cheio. Então, tá certo. Olha, eu gostaria só de acrescentar uma coisinha aqui, eu esqueci de falar no início da minha fala. Essa live, na verdade, ela só é interessante, ela é prazerosa com a participação de vocês. Então, eu gostaria que todos vocês que estão aqui presentes, assistindo, participando aí da casa de vocês, ou do local onde vocês estão, façam perguntas, façam algumas colocações, e aí as nossas palestrantes, ao final da noite de hoje, ao final do nosso encontro, elas tentarão responder todas as dúvidas que vocês colocaram aqui. Eu vou chamar agora para fazer a nossa sequência de fala a psicóloga Hebe, e aí ela vai fazer algumas colocações para vocês. E, Hebe, aproveitando já que você vai falar, eu sei que, enfim, é que já surgiu aqui algumas questõezinhas, eu vou jogar você na boca do balão para você dar aí uma fala. Mas eu já sei a resposta, obviamente, mas eu vou jogar para você responder. Uma das perguntas foi: podemos fazer atendimento a essas vítimas remotamente? É viável fazer acolhimento online? Eu não estou achando a pergunta, mas era mais ou menos isso que a pessoa perguntou aqui. E aí, aproveita a sua fala e você já faz um esclarecimento a quem fez essa pergunta na tua fala, na sequência. Bom, só dando seguimento, depois vem a Miriam e depois eu e Camila vamos fechar a noite de hoje. Então, Hebe, a palavra é sua. Bom, boa noite, né? E que bom que nós estamos reunidos hoje para poder falar sobre essas situações do aqui e agora, e que, na verdade, vai ter muito sentido com aquilo que eu venho dizendo nas salas de aulas, né? Dessa relação entre a prática e a teoria. Nesse primeiro momento, eu gostaria, porque assim, né? Tudo que o Luiz, né? O nome do psicólogo que falou anteriormente, o Wilson. O Luiz era o outro. Na fala do Wilson, eu achei muito importante, né, que ele frisou muito bem a diferenciação entre senso comum e ciência. A psicologia, ela parte desse conhecimento científico também, mas levando em consideração, né, por outro lado, não só essa racionalidade com que as pessoas, a gente até aparentemente às vezes pensa assim, né, nossa, aconteceu toda essa catástrofe, as pessoas continuam nas suas vidas, um vai para a praia, o outro continua no seu dia a dia, como se nada tivesse acontecido. Na realidade, nós estamos passando por um momento de afetamento, né, por essa situação, tendo em vista que nós somos seres emocionais e nós captamos esses sentimentos, né, das pessoas que, na verdade, sofreram esses desastres, esses acidentes, e que não está dentro de um contexto da normalidade, né? Eu questiono essa condição racional do ser humano dentro desse ambiente de erupção, na verdade, né? Houve uma erupção em todos os sentidos. É como se tivessem jogado todas as emoções para fora, né? A terra, a água, tudo confluindo para que a gente pudesse ter esse cenário de desastre. Quando eu falo sobre a questão do acolhimento, o acolhimento deve ser... Eu parto muito do princípio do posicionamento rogeriano quando a gente fala em acolhimento, né?
que o acolhimento nada mais é do que senão a gente tentar, de alguma forma, se colocar no lugar do outro, mas utilizando também de alguns mediadores capazes de trazer os sentimentos dessas pessoas que passaram por essa situação de alguma forma para fora. Ou seja, o que eu devo, que tipo de mediação eu devo ter, que tipo de postura profissional eu devo ter, no sentido de poder promover a fala desses sujeitos que passaram por situações extremamente delicadas. E nós, como psicólogos, na verdade, nós precisamos tomar pé de algumas situações mediadoras, né? Então, essa mediação que eu estou falando é uma mediação social que, na verdade, nada mais é do que, senão, um instrumento, né, de uso de ferramenta psicológica que vai fazer com que nós possamos promover essa realização da cidadania. Ou seja, a necessidade de saneamento básico, a necessidade de uma boa estrutura habitacional. O psicólogo ele pode articular ações junto à esfera de defesa civil, e o Conselho Regional de Psicologia também pode organizar essas ações dentro dessa organização das políticas públicas, né? Por que será que muitas pessoas moram nessas encostas, né? Por que elas procuraram esse lugar para se alojar? Será que elas teriam uma outra possibilidade? Será que elas têm noção, elas têm consciência do perigo que assola a condição de viver no morro? Ou simplesmente ela não teve nenhuma pontuação possível de criar consciência dessa situação? Então, eu acho que o grande papel do psicólogo é trazer essa questão da autonomia que o Wilson falou, dentro da possibilidade dessas pessoas poderem dizer o que elas precisam naquele momento, né? Vão haver pessoas que vão falar, olha, eu preciso de casa. Outros vão falar, eu preciso de alimentação. Outras vão chorar. Outras vão desmaiar. E aí, enquanto psicólogo, qual ação tomar nesse momento de desastre, né? Que tipo de mediação eu posso ter, né, de articulação para restabelecer os laços sociais? Porque quando eu falo de laços sociais, eu estou falando da perda desses laços sociais também na vida desses sujeitos. A perda do filho, a perda do marido, a perda da mãe, que é a questão familiar, os animais de estimação, né, que hoje também fazem parte dessa família. Então, essa perda é alguma coisa que só alguém, muitas vezes, a gente pode ajudar com uma expressão ou com um ato solidário no sentido de um toque, de um abraço. Muitas vezes não são palavras verbais, né? Mas esse acolhimento é empático. Porque eu também visualizo a dor desse outro sujeito e me coloco nesse lugar também. É óbvio que não com o mesmo sentimento de emoção, com os mesmos sentimentos, mas não é um cenário bom de se olhar enquanto humanos, né? Mas o papel do ator social, no caso, o psicólogo, né, ele tem como papel também restabelecer esses laços sociais, trazer esses sujeitos conscientes, né, para os seus direitos e os seus deveres, no sentido da solidariedade, né, que diante desses conflitos. Um atendimento online, né, como me perguntaram, o computador ou o celular, ele é um mediador também, né? Mas eu acredito que num caso de um desastre, de um conflito, a presença ela é muito importante nesse momento, porque, como eu falei muitas vezes, o sujeito ele só precisa de um abraço. E muitas vezes a postura do psicólogo humanista é ter essa proximidade também com o seu sujeito,
não misturando os papéis, mas se colocando naquele que pode ser abordado por um ato afetivo, né? A saúde mental, obviamente, que ela é muito importante, porque vai além das questões, também, às vezes, a falta de dinheiro, a perda material também é um fator que pode interferir, sim, né, do sujeito se ver num lugar vazio, né, principalmente os sujeitos mais vulneráveis. As falas que eu percebi na mídia foram muito assim, né, nós perdemos tudo, nós perdemos a televisão, mas o que ele está falando, né? Perdeu a geladeira, perdeu o fogão, perdeu a televisão, mas esses símbolos, esses signos, muitas vezes, pode estar querendo dizer, né, para a gente, que também houve a perda afetiva e que muitas pessoas têm a dificuldade de se colocar nesse lugar, nesse momento. Então, é muito mais fácil você falar que você perdeu a geladeira ou que você perdeu o fogão, do que você falar que você perdeu um ente querido que pode ser o seu vizinho, e que muitas vezes você estabelece uma relação afetiva muito maior do que muitas vezes alguém da sua família, né? Então, essa ação entre a psicologia, a defesa civil e outras instituições organizadas para uma situação de desastre, para uma situação de catástrofe, né? Essas relações, essas interações sociais, elas são chamadas de mediações sociais, né? São mediações sociais capazes de estabelecer essa ordem do sujeito que está desorganizado em função desse caos, né? Eu lembro uma vez, eu não sei se vocês se recordam, eu costumo, às vezes, comentar sobre essa situação. Houve um desastre de um avião em São Paulo, na Vila Santa Catarina. E eu trabalhava numa instituição onde várias pessoas que ali moravam, né, e principalmente uma era uma instituição de educação infantil. Eu fazia um trabalho de observação e de propostas de mediações para o desenvolvimento dessas crianças de 0 a 6 anos, e eu trabalhava junto com essa equipe de educadores. E eu me recordo que uma dessas educadoras, o avião caiu bem na esquina da casa dela, o avião da TAM. E ela ficou muito desesperada, porque ela ligava a televisão de manhã para receber as crianças. E, nesse exato momento, passou a casa dela, a região, a esquina do bairro onde ela morava. E ela entrou em pânico, né? E nessa época nem se falava muito em pânico, né? Mas realmente ela entrou num estado de desespero muito grande. E ela precisava ir para casa, ela precisava saber o que havia acontecido com a mãe e com a avó que estavam dentro da casa. E que, na verdade, esse avião, né, caiu bem na esquina da casa dela. Então, a minha chefe, na época, pediu para que eu acompanhasse essa profissional, né, que eu fosse com ela até o local desse acontecimento. Era um momento de catástrofe também, né? O estado emocional em que essa pessoa ficou foi um estado emocional completamente desarticulado. E ela precisava de alguém que pudesse acompanhá-la. E eu fui. Durante o caminho, eu ia pensando, eu estava presente, né? Estava de mãos dadas, né? Eu segurei muito no braço dela, né? E nesse momento eu fiquei pensando, já pensou se eu chegar junto com a Roberta? O nome dela é outro, mas eu estou falando, dando um nome fictício, porque é um código de ética que o psicólogo deve ter nas situações de desastres também, assim como o Wilson falou. E eu fiquei pensando o que fazer,
né? O que fazer com uma pessoa que pode ter perdido a mãe e pode ter perdido a avó, dois entes queridos no mesmo tempo? E eu conhecia muito a história de vida dessa pessoa, porque é uma história de vida de uma família muito unida afetivamente, né? Então, eu não podia fazer uma interferência questionadora, né? Mas o que eu podia fazer naquele momento era escutar a dor e escutar o silêncio dela. E uma das grandes dificuldades do ser humano, e que o psicólogo precisa aprender também, alguns psicólogos, né, porque saem completamente do código da postura ética, como o Wilson veio trazendo, é ouvir a respiração, a ouvir a dor, né, um movimento que a pessoa faça, como você está se sentindo, né? Você está precisando de alguma coisa. E aí, na hora de sair do carro da empresa, nós chegamos até a casa dela e ela segurou na minha mão, né? Ela apertava a minha mão de uma forma tão intensa. A única coisa que eu pude falar para ela naquele momento, eu estou junto com você, né? E aí, chegando na casa dela, foi um alívio muito grande, porque, enfim, um alívio muito grande, porque a família dela estava estabelecida, não havia acontecido nada, só os telhados da casa que voaram, né, pela força da combustão do avião. Porém, adentrar naquele lugar é alguma coisa que você entra numa condição de empática mesmo, de aceitar a situação da forma como ela está, e de aceitar o outro como ele está naquele momento. Porque é uma situação que eu até hoje eu não esqueço, né, de ver o cheiro do local era um cheiro de carbono, de queimado, né, porque vários corpos estavam carbonizados ali pelas esquinas, os destroços do avião. Então, realmente, foi uma situação em que eu tive que me colocar enquanto um profissional capaz de fazer este acolhimento, de estar junto, mas, ao mesmo tempo, de não fazer nenhuma inferência, apenas de questionar se ela estava precisando mais de alguma coisa, se ela queria falar sobre aquela questão, né? E a única coisa que ela queria naquele momento era abraçar a mãe e a avó, e foi realmente o que ela fez. Ela saiu do carro correndo e abraçou, e choravam as três, né? E aí, quando eu fui à noite, né, mais tarde, para casa, foi que eu senti realmente o que aconteceu, né? Aí eu desabei, eu acho importante falar sobre isso, porque as pessoas acham que o psicólogo é alguém que não tem, que usa da sua racionalidade. Não é verdade, a gente usa dessa relação entre emoção e pensamento, né? E a importância de fazer psicoterapia, porque eu sempre fiz psicoterapia, e nesse momento a psicoterapia foi essencial para que eu pudesse alargar esse compromisso com o sujeito, né? Porque quando nós falamos sujeito, é diferente de falar objeto, né? Sujeitos são aqueles que de fato são capazes de introjetar a importância da cidadania, a importância dos seus valores, a importância das suas necessidades. Isso é autonomia, né? Em que até que o Wilson falou, né? Não vitimizar esses sujeitos, trazer mais, subjetivar esse sujeito no sentido de patologizar, de fazer com que ele se sinta mais vítima ainda. Não, ele é um sujeito capaz de refletir, ele é um sujeito capaz de falar sobre as suas necessidades, e ele é capaz de chorar, né, em uma situação em que ele se encontra muito frágil, né, muito incapacitado num determinado momento, mas que é muito viável, é muito possível que ele se torne alguém
capaz de dar uma reviravolta nessa condição, né? Então, tem algumas coisas que eu pensei aqui, quando a gente fala no Conselho Regional de Psicologia, né? Que o Conselho Regional de Psicologia, a Defesa Civil, que se fala tanto da Defesa Civil, né? E, ao mesmo tempo, a estratégia, né, do SUS e do SUAS são equipamentos sociais onde possa ser reunido sujeitos, né, grupos, instituições capazes de mediar esse processo desastroso. Ou seja, são instituições em que o psicólogo muitas vezes trabalha junto numa situação de desastre, né? O SUS, nós estamos vendo hoje muitos profissionais do SUS trabalhando em revezamentos, trabalhando em equipes, muitos perderam a sua família, né? E que moram, na verdade, os familiares moram longe daqui, e essas pessoas têm que ser atendidas por esses profissionais, no caso do SUS, né? Junto à Defesa Civil, o psicólogo também pode articular estratégias capazes de trazer as políticas públicas, né? O SUAS com a sua proteção às famílias, né? Que é o que eu vi agora no site, né? Muitas vezes o sujeito mora aqui no litoral, mas a família mora em Sergipe. Então, tem esse acolhimento a ser feito com essa família que vai chegar, né? Então, muitas vezes, a família vem para o reconhecimento de corpo, vem para vai ter que levar esse corpo para um velório, enfim, e muitas vezes a pessoa acaba se desestruturando. Então, no caso do atendimento online, né, o que eu entendi da questão era se efetivamente ia fazer esse atendimento, eu fui ao pé da letra, né, em loco. Se a pessoa quiser, né, se a família, a mãe, o pai, pedir, solicitar atendimento psicológico, o psicólogo pode fazer um atendimento online, mas isso tem que ser de acordo com a necessidade do sujeito e não uma imposição. Isso seria antiético, né? Trabalhar dessa forma. Por isso que existem várias ações que são cometidas por falta de conhecimento, né, dos regimentos ou das legislações que são elaboradas pelo coletivo do Conselho Regional de Psicologia. Então, há uma necessidade, sem dúvida, de seguir esses protocolos, tá certo? Outro protocolo que eu acho que numa situação de desastre é importante, né? É sempre importante o psicólogo fazer as suas anotações, fazer seus relatórios, fazer seus prontuários, né? Deixar registrado, tirar fotografias, né? Para achar os parentes daquela vítima, enfim, tudo isso faz parte do procedimento do psicólogo, mas que esteja sob alguns conteúdos, algumas coisas são necessárias a uma ética profissional, né? Não ficar falando sobre essas questões que são questões implícitas do sujeito, né? Da vida dele, tem que ter um respeito ético. E nessas situações, as coisas elas aparecem. Então, o psicólogo, além dele ser uma grande referência para essas pessoas, o psicólogo tem que ter essa postura desse profissionalismo pautado na ética profissional, que, na verdade, o que implica nessa ética também, não misturar ideologias, não misturar políticas, não misturar procedimentos religiosos, não misturar palavras do senso comum, né? Questões do senso comum.
induzir as pessoas a convicções, sejam elas ideológicas, políticas e religiosas, né? Nesse momento, o psicólogo ele é neutro, ele tem que ser neutro, ele não pode estar trabalhando neste sentido, certo? De levar as pessoas para esse processo de subjetivação, ou seja, de colocar dentro do indivíduo questões que são do psicólogo e não daquele indivíduo. Por isso que é importante fazer essa composição. Uma das mediações também possíveis, né, é trabalhar com os grupos, né, de pessoas que passaram por essa situação, né, formar grupos de pessoas que passaram emocionalmente por esse processo, ouvi-las, né, pedir para que elas falassem um pouco como foi isso, que sensação elas tiveram, né, porque isso todos nós sentimos, né, essa angústia. Essa angústia ela aparece realmente. Outra coisa que eu acho importante além das questões religiosas, das questões filosóficas, né, aparecer na postura do psicólogo, é importante também a questão do preconceito, a questão da orientação sexual ser alguma coisa que fique longe dessa esfera, dessa relação, dessa interação social com o sujeito vulnerável nesse momento, tá? Então, é importante que se compartilhe apenas o necessário, né, nessa relação de troca, e que sejam informações importantes para o restabelecimento da reconstrução desse sujeito, né, porque ele vai passar por um momento completamente novo, completamente diferenciado, a partir dessa desconstrução que ele sofreu momentaneamente. E outra coisa que eu acho importante, né, o Brasil trabalha muito ainda com formas de lidar com essa situação quando ocorre. Então, na verdade, há necessidade da prevenção dessas situações, né? Desses sujeitos terem um direito, assim, né? Na verdade, o que ocorreu agora acabou muito indo para o campo não só de uma determinada classe sociais, mas abrangeu todas as classes, né, sociais, classe média, rico, pobre, miserável, enfim, todas essas camadas sociais elas foram atingidas. Mas só que assim, né, tem uma diferenciação muito grande, porque muitas vezes as classes, vocês podem ver que não apareceram as casas de pessoas que têm um poder aquisitivo maior, né? Apareceu assim muito na mídia, por exemplo, né? Apareceu de uma forma muito distante, mas apareceu mais as situações vulneráveis mesmo, né? De terrenos, lugares vulneráveis. Então, a prevenção, as políticas públicas, elas são extremamente importantes nesse momento também, e nos momentos de prevenção, né? Então, o psicólogo ele pode trabalhar também, depois de passado esse momento de mobilização, né, dos sujeitos, desse momento de dor, muitas vezes não tem nem o que se falar, muito isso que eu falei, de utilizar de outras linguagens, né, com esse momento. Então, é importante que haja essa postura humana por parte do psicólogo, né? O psicólogo humanista. Teve alguém que apareceu no chat e falou sobre o existencialismo, né? O existencialismo faz parte também dessa parte humanista, né? Da desconstrução e da construção do sujeito por ele mesmo, tá certo? Acho que era isso que eu queria trazer. Não sei se eu estourei, a Divina já está aparecendo, porque eu devo ter estourado o tempo.
Estou com o meu microfone ligado. Não, na verdade, Hebe, você trouxe pontuações muito importantes, muito pontuais. Achei que foi bem pertinente a tua fala. É que, assim, a minha preocupação, na verdade, é assim, a gente tem, infelizmente, um tempo, né, e nós temos, assim, várias falas na noite, então é só para a gente poder, assim, garantir a participação de todos. Mas eu queria aproveitar e agradecer você, Hebe, que eu vi que teve várias questões, várias perguntas sendo feitas aqui no chat, e você já, na tua fala, você já foi respondendo, já foi contemplando a maior parte delas. Então, eu acho que isso já... Aliás, eu queria aproveitar e agradecer as pessoas, estou vendo que a participação no chat está sendo bastante intensa. Algumas das questões a Hebe já respondeu, e agora acredito eu que a Miriam, na fala dela, ela vai fazer as colocações delas. E aí Divina, eu vou só, desculpe interromper, a Miriam já vai começar, mas eu vou dar uma olhada aqui no chat, na medida que eu puder, eu vou respondendo algumas outras questões. Perfeito, tá ótimo, Hebe, muito bom. Obrigada. Tá certo. Então, Miriam, agora fica sob seus cuidados, é a sua fala, e pode dar sequência. Tá certo, obrigada, gente. Eu vou ser bem sucinta, vou aproveitar que a Hebe, ela abarcou bastante coisa, bastante conteúdo, né? Como a Divina falou, que ela respondeu bastante material também que já está online. Eu montei a minha fala com base no material do CREPOP, que foi publicado em 2021, é um material bem recente, relacionado, né? São as referências técnicas para atuação de psicólogos na gestão integral de riscos, emergências e desastres. É um material que está online, não tem uma leitura completa dele ainda, mas ele traz um posicionamento, né, dentro do que o nosso colega Wilson já falou com relação a essa importância do posicionamento ético do psicólogo, e sempre quando a gente fala de ética, a gente fala de uma política também. Né? Então, toda referência técnica, ela também fala de um lugar político, de um lugar de garantia de direitos humanos, de reconhecimento, né, da inserção, a necessidade de inserção das pessoas na garantia de direitos. E quando a gente fala do atendimento às pessoas que estão em situação, né, de fragilidade, vulnerabilidade, diante de uma situação de desastre, de emergência, como a gente está passando hoje, né, nesse momento aqui no litoral, aparecem muitas questões relativas à atuação do profissional, e eu pensei um pouquinho assim, eu vou fazer umas pontuações em termos bem práticos, tá? E a gente problematiza de acordo com o que vocês forem trazendo no chat, que eu não estou acompanhando agora, senão eu fico confusa, mas aí o pessoal vai articulando também com a gente, né? Num primeiro momento, eu acho que é importante a gente trazer alguns posicionamentos com relação a essa questão do acolher, né? A postura, a atitude do profissional que acolhe, a Hebe trouxe, né? Com bastante cuidado. Então, e eu acho que é muito importante também a gente, nesse momento, respeitando até, tem o pessoal, né, que está em formação também, muitas vezes quando a gente fala da postura, quando a gente fala de como se colocar, às vezes isso fica muito solto porque realmente falta a prática, né? E por mais sensível que a gente esteja nesse momento, às vezes faltam palavras, faltam gestos, e às vezes é uma mão que segura realmente na outra que faz toda a diferença. Mas entre os pontos que eu entendo que são bastante relevantes, né, com relação a essa questão do acolhimento, é o respeito às emoções que são expressas naquele momento pela pessoa que você está ali disponível ao acolhimento, né? Antes disso, a sua disponibilidade. Você não vai abraçar alguém que de repente não quer abraçar, mas você vai estar extremamente disponível para isso se a pessoa se aproximar ou pedir um abraço ou aceitar quando isso for oferecido, né? Porque realmente muitas vezes é o que a pessoa precisa. Então, respeitar o espaço, respeitar as emoções, conseguir fazer uma leitura daquela pessoa diante do que você identifica nela, das feridas que podem estar abertas, né? Não as feridas físicas, que não vai ficar a cargo do psicólogo, mas essas feridas emocionais que vão ser abertas e às vezes escancaradas por conta da experiência imediata do trauma,
né, por conta da experiência imediata daquela situação de quase morte, que muitas vezes desperta nas pessoas emoções, né, e percepções da sua finitude, da dor, da perda de uma pessoa querida. Então, conseguir entender de onde vem essa emoção, de onde vem essa dor dessa pessoa para conseguir fazer o acolhimento devido é muito importante, né? E estar disponível para isso, dentro das suas competências, dentro das suas capacidades e do que você tem de fato disponível também, né? Eu acho que tem um outro ponto também que foi trazido aqui, que é essa questão, né, de não revitimizar, fazer esse suporte sem julgamento. Então, às vezes, a pessoa pode estar lá, ter perdido um monte de coisa, está chamando por causa do cachorro. E não, mas não fica assim, porque depois a gente acha um outro cachorrinho para você. Ou, ai, mas foi só uma geladeira, né? A gente vai recuperar. O acolhimento, ele pede validação. Então, a racionalidade nesse ponto, ela vai ficar bastante para trás, porque a emoção precisa ser validada no momento e do modo que chega. E ter esse profissionalismo também, né? Quando a gente fala do nosso código de ética, quando a gente fala do respeito aos espaços, ao respeito da inserção da pessoa, né? Da inserção religiosa, da inserção no grupo, tudo isso precisa ser respeitado no momento do acolhimento. Se naquele momento a pessoa optar por uma oração, você pode, se você for de orar, você pode orar com ela? Pode. Você não vai convidá-la ou instruí-la ou dizer qual oração tem que ser feita ou qual não pode ser feita, né? Mas se isso lhe trouxer conforto, é uma possibilidade. Mas a gente tem que ter sempre essa atenção e por isso a gente sempre puxa muito a discussão com relação a essa questão, para a gente não se impor. Nós estamos disponíveis, nós não estamos nos impondo naquele momento. Um outro ponto importante do acolhimento, eu costumo falar bastante disso também, em alguns momentos nós vamos estar só com a pessoa, né? E o que ela tem somos nós. Em outros momentos, é possível que nós não sejamos o suficiente. Então, é importante nós entendermos em que lugar da rede de proteção nós profissionais, nós voluntários profissionais, nós voluntários cidadãos estamos, né? Em que ponto, em que momento nós estamos nessa rede de proteção e de acolhimento e até onde a gente consegue ir, para conseguir também fazer encaminhamentos necessários, pedir o suporte de um profissional com uma capacidade, com uma capacitação mais adequada do que a nossa naquele momento, né? Então, nos entendemos como parte da rede é extremamente importante. Tá? Então, independente de como você chegou até ali, você chegou como parte. Ninguém aqui tem a obrigação de resolver todos os problemas de uma pessoa que está passando e nem sabe a quantidade de problemas pelos quais vai passar ainda, né? Mas é importante a gente saber que a gente faz parte de outros espaços e assim como hoje a gente está se reunindo aqui, né? Para trocar informações, para dar suporte, inclusive, porque provavelmente algumas pessoas aqui estão passando ou passaram por perdas ou estão em contato direto com o cuidado e com o acolhimento já e provavelmente sofrendo também por conta disso, né? A gente está sendo um pedaço dessa rede também aqui. E eu acho que a gente precisa validar isso e saber que o CRP, né, como foi falado pelo Wilson, ele está também produzindo material, eles estão estudando para ver como é que eles vão poder trabalhar com esse material com a gente, para a formação. Não concordo com ensinar nas políticas sobre catástrofes naturais, isso é conformismo, precisamos de políticas públicas efetivas, não paliativas e conformistas. Catástrofes naturais, elas existem de fato, né? O problema é nós naturalizarmos o fato de uma catástrofe natural englobar um fenômeno maior, que é essa desigualdade social e econômica nossa, né? O excesso de chuva vai fazer um barranco cair, né? A gente não pode naturalizar o que aconteceu, não foi um desastre natural, né? Ou se não houvessem pessoas ali, eu acho que eu chamaria de um desastre natural. Mas nós estamos falando de um outro contexto de desastre, de fato, e é por isso que nós estamos todos aqui, né? Nós estamos aqui porque nós precisamos cuidar do que aconteceu, e nós precisamos agir nas situações de urgência, de emergência, de desastres, né? Porque pode acontecer de fato isso,
Mas as nossas atuações, elas precisam necessariamente conseguir identificar, e a gente tem tecnologia para isso, né? Pontos, situações em que podem acontecer esses desastres, para que a gente consiga trabalhar com a prevenção. E aí é um outro aspecto, né? A gente precisa conseguir saber que, exatamente porque existe uma rede de proteção, mas existem redes de prevenção antes da rede de proteção, né? E isso precisa ser acionado, porque isso a gente já sabe, né? Eu acho que a maior raiva, irritação que nós temos com essas situações, depois da tristeza que vem, são as discussões em termos do que seria evitável ou não. Todo mundo, muitas pessoas discutem isso. E eu acho que é uma discussão extremamente importante que nós fazemos. Tá, e agora, então? A gente vai esperar a próxima? A gente vai esperar a próxima? Né? Petrópolis não se recuperou até hoje, Bahia não se recuperou até hoje, Espírito Santo. Então, são atenções que nós temos que dar, né? E o profissional da psicologia, ele vai atuar na prevenção, ele vai atuar na emergência e ele vai atuar na continuidade desses cuidados, que eu acho que é muito importante a gente saber também, que quando a gente fala de uma situação de urgência, de emergência, de desastre, existem ações de curto prazo, que são essas, principalmente, que a gente está fazendo agora, do acolher, do proteger, do dar um teto, mas existe a necessidade de ações de médio e longo prazo, né? Que são as ações que, na verdade, deveriam ter acontecido antes, como preventivas em algumas situações, e de um cuidado prolongado com muitas das pessoas, né? Eu vou falar especificamente das pessoas agora, pensando nessa questão da gente partir do acolhimento para e depois, né? Em uma situação imediata, né, do abalo, da situação do desastre, da emergência, a gente sabe que existem essas experiências extremamente intensas emocionalmente, né, em que o terror, o medo, o pânico, o sentimento de impotência, de finitude, ele desperta no indivíduo, ele desperta em cada uma das pessoas, né, isso que aconteceu agora comigo, né? Mas ele desperta nas pessoas um caos emocional, né? Esse caos emocional, ele vai trazer implicações não só psicológicas, como físicas muitas vezes, porque a gente sabe que o nosso corpo é um só, né? Eu li algum material falando das pessoas que chegavam, né? Então a febre emocional, as crises de ansiedade já presentes em muitas pessoas, as dificuldades para dormir, as dificuldades para comer, a recorrência da lembrança das situações, né, traumáticas, que a gente comentou um pouquinho em sala de aula, né, com relação ao transtorno de estresse pós-traumático. Nós temos, na verdade, diversas situações que vão ser desencadeadas após o desastre, após o evento, né, e que vão precisar continuar a serem cuidadas por nós profissionais, né? Isso não é reduzir o indivíduo à vítima, tá? É diferente. A gente tem que identificar que as reações vão acontecer no indivíduo porque ele está vivo e porque a situação foi intensa, né? E essas reações, elas vão emergir em pessoas diferentes, de modos diferentes, emocionalmente. Algumas pessoas, muitas pessoas, né, vão passar por situações de luto que vão parecer intermináveis. E o luto vai acontecer por perdas materiais, o luto vai aparecer por perdas simbólicas, o luto vai aparecer por perdas na família, o luto vai aparecer por perdas no próprio corpo, porque vão aparecer as marcas, vão aparecer as deficiências, as debilidades, tudo isso faz com que a pessoa entre num processo de luto para ressignificar o que foi e o que ficou. E esse é um acompanhamento extremamente importante de ser feito, porque ele é muito incompreendido. Muitas vezes o que se tem após as situações de perda, de trauma, é a expectativa da recuperação. E o tempo de cada um é diferente, né? O tempo de recuperação, o suporte para isso, né? A capacidade de resiliência, as condições, né, materiais para essa recuperação, afetivas para essa recuperação, sociais, tudo isso leva um tempo que ninguém aqui vai conseguir medir.
Para quem já trabalhou, para quem já atendeu pessoas que estão em situação de luto, às vezes é 1 mês, são 2 meses, são 5 meses, são 7 meses, a pessoa está chorando, a pessoa está sofrendo, e a fala é, eu não sei quando é que isso vai acabar, ou eu achei que tinha que ter acabado já, né? Não é possível que ainda esteja doendo. E às vezes as pessoas em volta duvidam ainda mais dessa dor, né? E só quem sente pode dizer se está doendo de fato ou não. Então, do momento do acolhimento, ao longo de todo o atendimento, é importante estar disponível para ouvir sobre essa dor, para saber qual é a qualidade dessa dor e para saber de onde vem essa dor, né? Porque muitas vezes nós temos muitos materiais que vão falar das consequências ou possíveis consequências, né, psicológicas, emocionais diante de situações de desastre. Nós temos listas com relação a isso. Mas achar que vai ser um checklist que vai fazer com que a sua atuação profissional vai ser eficiente é muito equivocado, porque a experiência simbólica e concreta, né, desses eventos, ela vai envolver vivências múltiplas, ela vai envolver vivências específicas de cada um e do lugar de onde essa pessoa chora e sente dor. Porque em alguns momentos essa pessoa, ela vai chorar por algum ente que foi perdido. Em outro momento ela vai chorar porque, por conta da lesão que ela teve no quadril, ela não tem mais a mobilidade e a independência que ela tinha antes. Então aquela pessoa que ela era também morreu. Ela vai chorar porque quando ela olha em volta, as fotos todas da família dela não existem mais e ela começa a esquecer das pessoas da família dela, do rosto da família delas. Ela vai chorar porque ela vai sair de casa e não vai mais ver as casas que estavam em volta. E tudo isso diz de uma dor individual, diz de uma dor pessoal, diz de uma questão subjetiva que é daquela pessoa a qual você está acolhendo naquele momento. Então, enquanto profissionais, nós precisamos ter essa abertura de reconhecimento da pluralidade. Essa é uma expressão que eu peguei em um dos livros, tá bom? Mas eu achei bonita e muito fiel. É uma pluralidade de dramas que estão emergindo ali, né? Essa pluralidade já é nossa. Agora, os dramas que vão emergir na vida de cada um, para que a gente consiga ter uma escuta bem ativa e com relação a essas especificidades, esses dramas vão ser alcançados, de fato, na sua especificidade, se a gente tiver essa abertura. Né? Se a gente tirar do lado o checklist, né, para conseguir fazer esse acolhimento, para conseguir entender de onde vem a dor e para conseguir ver de onde tem potencial. Né? Porque o acolhimento, o primeiro acolhimento realmente é acolher a dor. Ao longo do atendimento, é importante a identificação das potencialidades. E às vezes é muito difícil de achar. Tá? É difícil de achar com a pessoa, é difícil você sentar depois do atendimento, que foi em grupo, e pensar, e agora o que eu faço com essa pessoa? O que eu posso trabalhar com ela, né, nesse momento? Porque muitas vezes ela realmente perdeu tanto que, enquanto um colega dela, né, vamos pensar numa atividade de grupo, já está no segundo passo dessa recuperação, ela está no comecinho ainda, engatinhando, porque ela não consegue saber para onde ir. Está fazendo lá o acompanhamento, um acompanhamento medicamentoso, está fazendo acompanhamento, de repente, num grupo religioso, no qual se sente satisfeita, no qual se sente acolhido, e ainda assim sente as faltas, né, ou sente as dores de tudo aquilo que passou. Então, a gente precisa estar muito aberto para essa escuta e muito disponível para o tempo da pessoa em falar e para o tempo que cada um vai ter para se restabelecer, para se recuperar, porque o nosso tempo é um e o tempo de cada um é um. Eu acho importante trazer aqui, já que eu estou trazendo essa questão da especificidade, para encerrar mesmo. Ai, Divina, como a gente está sincronizado, muito bom. Né? A relevância da gente falar da especificidade gigante que é o nosso litoral. Existem as especificidades das comunidades. Nós temos comunidades indígenas,
nós temos comunidades quilombolas, nós temos a população ribeirinha. Então, nós precisamos estar atentos à qualidade das perdas dessas pessoas e desses grupos. Porque nós estamos falando de perdas que se referem a questões de ancestralidade. Nós estamos falando de perdas de histórias que muitas vezes são maiores do que as perdas de pessoas que já estão num espaço urbano, que vieram de uma outra cidade para cá. Então, perder espaços em territórios, perder materiais que foram produzidos, são perdas enormes e que precisam ser cuidadas dentro da cultura e da perspectiva deles. Então, eu acho que eu vou encerrar, na verdade, falando isso, que a Divina vai trazer agora as questões dela e a gente tem o espaço todo. Mas eu acho muito importante nós lembrarmos que nós estamos juntos em tudo isso e ainda assim a gente precisa olhar individualmente em alguns casos, né, ou as especificidades de cada um, para conseguir respeitar esse tempo, esse espaço e essa cultura que vai emergir quando a gente começar a fazer ou a levar o nosso olhar para cada um deles. E é isso, Divina. Bom, Miriam, você fez aí umas pontuações bastante interessantes, achei que foi bem pontual no sentido de que são muitas é muito complexo e cada um sente essa situação de um modo diferente, precisa ser respeitada e ouvida no seu modo de sentir. E a gente precisa ter esse acolhimento diferenciado, respeitoso e, ao mesmo tempo, sensível, né? Como assim, você também conseguiu aí na tua fala trazer e responder várias questões que foram perguntadas aqui ao longo do nosso chat. E aí agora eu vou apenas fazer uma complementação e daí já trazemos a Camila para fazer a finalização e também para poder abrir para as perguntas. Aliás, de novo, quero agradecer a todos vocês, são muitas perguntas que estão sendo colocadas aqui e isso é bastante interessante. Mostra aí o interesse de vocês, a vontade de vocês em aprender, em querer saber e tudo mais. Eu quero aproveitar e vou trazer aqui para vocês uma indicação de um texto que eu vou colocar aqui no chat para que vocês possam estar seguindo, porque eu acho que ele não vai ficar legal. Então, quem quiser, é o seguinte, nesse documento que eu acabei de postar aí para vocês no chat, é um link, e nele eu estou trazendo aí a possibilidade de vocês poderem, para quem quiser ter esse material, um material produzido pelo Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, e que eles trazem aí a possibilidade de como você pode trabalhar, principalmente quando são questões com crianças, né? Nós estamos falando aqui de um desastre, de uma situação que ocorreu aqui na região do litoral norte, e a gente tem que, além de acolher as pessoas adultas, os bens materiais, as perdas de todo momento, nós também temos que pensar nas crianças, né? E as nossas crianças que estão vivenciando isso, né? Crianças, adolescentes, claro, todo mundo sofre. A Hebe acabou de trazer aqui para vocês bem viram, tem a questão dos animais de estimação. Quando você perde um animal, você perde um bem, você perde sua casa, você perde o seu território, você perde a sua referência, você perde a sua raiz. E isso é um problema. Então, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso também, ter esse olhar. Não é fácil, lembrando-se que as coisas não ocorreram apenas em São Sebastião, mas aqui em Ubatuba, por exemplo, nós tivemos alguns bairros que tiveram alagamento, algumas pessoas perderam tudo também. A gente teve a sorte que a perda de vidas, ela foi uma criança que foi identificada e o número ficou nesse 1. As vidas foram mais realmente na região de São Sebastião. Mas aqui nós também tivemos, porque essa chuva, ela cometeu todos os lugares. E aí eu queria trazer dados para vocês, e eu coloquei o link ali, eu acho que se vocês conseguirem entrar e dar uma olhadinha, nesse link eu trago ali o cuidado com crianças e adolescentes afetados por catástrofes.
porque uma coisa que a gente tem que tentar entender, eu não vou conseguir projetar aqui na minha tela, gente, então se vocês puderem, enquanto eu falo, acessar aí o link que eu enviei para vocês, será interessante, porque o que acontece? A gente tem que entender que a criança, ela vivencia isso e ela, muitas vezes, ela não sabe o que está acontecendo. Ela se assusta, ela fica com muito medo, ela sabe, vocês sabem, né, a criança, ela acredita, na verdade, no adulto que cuida dela, então é a mãe, é o pai, o avô, a tia, ou é na escola, são os professores, mas essas crianças também estão sendo afetadas por essa catástrofe. E nós, como profissionais, seja psicólogos, pedagogas, enfermeiros, não importa qual é a sua área de atuação, você precisa estar atento e atenta a isso. E esse é um trabalho que todos nós podemos fazer. Eu gostaria de chamar a atenção também de vocês no seguinte sentido. Quando a gente fala de psicologia em situações de emergência e desastre, e também pedagogos em situação de emergência e desastre e outras profissões, nós temos que entender que existe a necessidade de você ter um perfil para poder estar na linha de frente. Então, se você quer ajudar e não consegue estar na linha de frente, porque às vezes, um terror, dependendo da situação e do que você vai encontrar, você pode ajudar em outros locais, por exemplo, em alguma escola, em algum abrigo, algum lugar que está oferecendo alimento, mas com uma participação da qual você também se preserve. É importante a preservação, porque senão eu vou ser um problema, eu vou até lá, e aí, chegando lá, ao invés de eu ajudar, eu vou ser um problema, porque eu vou tirar um enfermeiro, um médico, um psicólogo que está atendendo alguém para dar atendimento a mim, porque você foi até lá e não aguentou. Então, é importante entender que cuidados emocionais, o autocuidado também é importante nessa hora. Mas muitas coisas podem ser feitas, mesmo quando você não tem aí esse preparo, vamos dizer assim, emocional para estar lá na linha de frente. Então, eu coloquei aí para vocês, se vocês, espero que vocês tenham conseguido acessar, deem uma olhada, por favor, por gentileza, estou colocando aqui de novo. É um material que ele aponta, ele traz aí algumas sugestões, né, de como se trabalhar com as crianças, com os adolescentes, lembrando, assim, que essas crianças, elas são bastante afetadas. Num primeiro momento, elas entram em contato pela primeira vez, se ela não teve essa experiência ainda, com a experiência de morte, ela se sente impotente, ela fica frustrada, entra num trauma, um medo, e aí é preciso trabalhar com essa criança no sentido de fazê-la com que consiga superar, vivenciar de uma forma um pouco menos traumática essa situação. É importante dizer que a criança, ela tem uma resposta muito, muito boa nessas situações. Então, a gente pode trabalhar com elas utilizando-se de jogos, de música, a arte, né? A arte está aí para ajudar a gente em muitas situações, então, pintura, desenho, gravura, se for possível, principalmente se essa criança estiver acolhida em uma escola, em um local de abrigo, porque, obviamente, que na região onde o desastre aconteceu, não há possibilidade disso, mas a gente pode fazer esse acolhimento de um jeito um pouco mais assertivo, mais próximo, mais humano, e de um jeito que essa criança consiga superar. Um dado que a gente precisa entender, e que isso não pega somente as crianças, mas também pega o adulto, que num primeiro momento, e numa situação como essa que aconteceu aqui na nossa região, vem no primeiro instante, né, uma situação de quem está na linha de frente ali, uma evitação, né? Tenta se evitar, depois vem o medo, depois vem o ódio, e a gente tem um pouquinho de cuidado, porque às vezes a pessoa ela se torna até agressiva, mas não é a agressividade à toa, ela é uma agressiva que é uma situação de uma tentativa de tentar superar aquilo, de uma luta pela própria situação em que ela está envolvida. Então, eu sugiro a vocês que vocês, podendo, deem uma lidinha nesse material que eu enviei para vocês, e lembre-se que a psicologia, ela vem e ela olha esses acidentes de causas naturais e tudo mais, não só isso, né, outras situações, né, seja emergência e desastre, inclusive, uma delas é
a de causas naturais, mas se instala um trauma, às vezes no adulto, no adolescente, ou até mesmo, e principalmente, né, nas crianças, e que é esse trauma que nós, profissionais, que estamos ali oferecendo nossos serviços, temos que tentar acompanhar, no sentido de tentar trazer um certo conforto e, ao mesmo tempo, ajudar no sentido de que essas crianças possam se superar. A criança, ela tem uma resposta muito eficaz, ela consegue ter uma representatividade desse trauma de um jeito, às vezes, mais leve, e a gente acaba, às vezes, nem precisa de uma fala, às vezes é uma representação corporal, é um desenho, é uma expressão, e isso faz com que ela vá devagarinho superando esses momentos traumáticos. É importante também a gente entender que ninguém é super-herói, né? Houve aqui uma colocação de uma pessoa no sentido de como cuidar dos cuidadores, né, das pessoas que estão na linha de frente. Como eu falei, e como acho que a Hebe falou, a Miriam falou, é importante o autocuidado e a gente precisa ver de que forma que nós conseguimos estar lá. E cada um vai de acordo com a forma que se sentir melhor e mais à vontade. Mas nós precisamos também de voluntários, né, e de pessoas que possam estar ajudando, principalmente trabalhando, por exemplo, em grupos, rodas de conversa, através de arte, música, círculos, fazer um círculo e colocar essas pessoas para que elas possam colocar, se falar, cada um trazer um pouquinho, e principalmente fazer movimentos corporais, algumas expressões, isso ajuda a aliviar a dor e faz com que essa superação ela seja um pouco melhor trabalhada. Houve um trauma, afetou a alma, e essa alma precisa de cuidados. Então, eu penso assim que cada um de nós precisamos trabalhar isso de acordo com a forma como a gente se sente mais à vontade. E o principal, rituais são importantes. A Miriam acabou de trazer aí, né, às vezes, a questão da morte, né, velar, essa despedida, esses rituais são importantes. Então, é preciso fazer de um jeito que você se sinta mais confortável. Tá certo? É importante também entender que a gente muitas vezes aprende juntos, certo? Ninguém tem resposta, não existe uma resposta. A gente vai descobrindo muitas coisas juntos, junto com a pessoa que está ali. E eu aproveitando para responder aqui algumas perguntas que foram feitas, e inclusive em situações de alguma insistência, né? Se atendimentos para essas pessoas online resolve, só para que vocês entendam, existem alguns locais que nem internet tem, não tem energia, não tem equipamento. Então, como é que você vai fazer um atendimento online? Nesse primeiro momento onde a coisa aconteceu, o atendimento presencial, ele é o principal. E ele tem que estar lá, porque você tem que estar junto com a pessoa, para que ela possa se superar, para que ela possa, junto com você. É muito comum algumas pessoas que passam por situações traumáticas paralisarem. Elas não conseguem sair do lugar onde elas estão, elas não conseguem levantar, elas ficam com aquele olhar de pânico mesmo, né? De como se saiu do mundo, né? Então, nessa hora, a presencialidade tem que estar ali, para junto conseguir fazer com que essa pessoa encontre um novo rumo e consiga dar o acolhimento que ela necessita nesse momento. Eu não sei se vocês acompanharam, mas eu estava vendo aí a questão da mídia hoje, e eu vi uma reportagem de algumas pessoas que estão nos locais. A casa caiu, metade da casa, ela tem ainda um cômodo, ela não quer deixar o local. Então, a Defesa Civil está lá para tentar ajudar essas pessoas no sentido de que ela perdeu tudo, mas ela tem aquele pedacinho. Olhem para vocês como é difícil eu deixar esse espaço, que é a minha referência, é o meu local, é a minha raiz. Então, a gente precisa tomar também um pouquinho de cuidado nesse sentido.
E uma outra coisa que foi colocada aqui, aproveitando o gancho aqui de que vocês colocaram nas questões, é em relação ao sensacionalismo, né, ao exagero em relação à mídia. E a mídia, na verdade, ela, em alguns momentos aqui até a pessoa colocou que estão trazendo até cenas que nem são aqui do litoral norte, são de outras regiões, e que têm atrapalhado ou até afetado, vamos dizer assim, de alguma forma, a perspectiva das pessoas que estão acompanhando. Então, infelizmente, às vezes acontece isso, né? Então, cabe a nós, profissionais, seja da área de educação, da psicologia, da enfermagem, então tentar fazer com que essas pessoas não sejam afetadas nesse sentido, porque realmente a gente tem muita solidariedade, muitas pessoas querendo fazer ajuda, e isso é uma coisa maravilhosa, né, do ser humano, mas a gente tem esse outro lado, que é o lado perverso, o lado das pessoas que vão para o outro caminho. Mas é isso. Gente, eu coloquei aqui, o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu coloquei aqui esse material, espero que todos vocês tenham conseguido acessar esse material, espero que ele seja de bom uso para vocês. Lembre-se que quando a gente trabalha essas situações mais difíceis, mais dolorosas, a gente tem que trabalhar a parte mais sensorial, então a arte, a música, o estar junto, a roda, às vezes colocar-se apenas ali presencialmente perto da pessoa, tudo isso ajuda, certo? Então, eu acho que é importante a gente estar atento e atenta a isso, tá bem? Eu vou chamar agora para a nossa roda de debate, que é a professora Camila, e aí ela vai dar seguimento aí à nossa fala. Camila. Oi, gente, boa noite. Está um pouquinho baixo o seu som, se você puder aumentar um pouquinho. Eu acho que eu estava com fone, mas o microfone estava com problema. Melhorou? Melhorou agora, acho que você chegou mais perto, melhorou. Tá. Bom, gente, para finalizar, a professora Divina pediu para colocar alguns locais que estão que estão recebendo, né, as doações, porque a gente recebe informações de todos os lados, a gente não sabe para que local a gente envia e o que a gente envia. Então, a ideia é que a gente finalize essa live para que todo mundo consiga, não só, né, com tanto aprendizado da professora Hebe e da Miriam, pensar em como acolher, mas também em como doar, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para vocês a apresentação, para que a gente veja. Compartilhar a tela. Deixa eu abrir aqui. Divina, eu mandei para você, mas acho que eu consigo compartilhar, né? É só compartilhar aqui, mas não está indo. Deixa eu subir aqui. Vamos ver se vai. Porque eu coloquei alguns locais em que a gente vai conseguir enviar o que a gente quiser. Vocês estão vendo a minha tela? Vou esperar um pouquinho que eu consigo confirmar. Estão vendo a tela, gente? Divina, você consegue dizer para mim se está ok? Acho que foi, né? Maravilha. Então, vamos lá. Bom, doar é importante. Então, eu coloquei aqui muitas imagens, né, do que ofertar, do que doar, do que entregar nesse momento. Vocês, obviamente, já sabem, mas eu quis relembrar alguns que são muito importantes. Eu coloquei aqui para vocês o básico que a gente lê e que a gente ouve. Então, são as roupas, né? Os alimentos não perecíveis de preferência, ou seja, os alimentos que estão em pacotes fechados e de qualidade. Água, não, a gente teve hoje o restabelecimento da Sabesp, aparentemente de todos os locais, mas a gente ainda tem uma demanda grande, né? Roupas, alimentos não perecíveis, água. Alguns falam muito de materiais de higiene e de brinquedos, tá? Eu queria relembrar alguns importantes que a gente não consegue, que infelizmente ou felizmente, para quem pode, graças a Deus, né? Aqui acho que espero que todos possam pelo menos contribuir com alguma coisa. A gente precisa comprar. Então, roupas íntimas, é importante que quem possa, né, doar
relembre que são materiais que não dá para a gente entregar usado, não é bom. Leite em pó, eu não vou falar todas as marcas, mas Aptamil, aquelas fórmulas infantis, gente, fazem muita falta. Muitas mães, nesse momento, ficam nervosas, não conseguem amamentar, né, o leite seca, ou algumas crianças, a gente tem que pensar nisso, que perderam as suas mães. Então, as fórmulas infantis estão em falta. Eu tenho contato com algumas pessoas que estão lá na costa e que falam muito sobre isso. Assim como fraldas, absorventes, né? E aí todos os outros materiais de higiene que sejam importantes para que vocês consigam doar, tá bom? E aí brinquedos, né? A gente tem algumas alunas e alunos nossos da pedagogia aqui, mas também alunos da psicologia, e eu vi já arrecadando e se mobilizando para levar aos locais. Eu fico muito feliz em ver que a gente tem uma comunidade parceira. Então, só para a gente relembrar algumas doações. E onde doar? Gente, em Caraguatatuba, como a professora Divina relembrou, né, não foi só em São Sebastião, claro, lá foi mais grave, mas em Caraguatatuba a gente teve, no Rio do Ouro, aqui para o lado da divisa também com São Sebastião, alguns locais que foram bem afetados. As doações estão sendo organizadas no Centro Esportivo Municipal, então você pode ir até lá doar, né, o CEMUG fica ali próximo da rotatória que a gente faz para o shopping, da Padaria Estrela, na entrada ali, tá bom? Então, é importante que a gente consiga fazer essa doação. E eles ficam ali das 8 às 18, coloquei o telefone aqui também para vocês. Tem algumas ONGs, eu coloquei o MAP, que é o Movimento de Amor ao Próximo, que é uma ONG que fica no Porto Novo, para quem não consegue ir, né, até o CEMUG, que também estão recolhendo alimentos não perecíveis, leite, água, produtos de higiene, e encaminhando as famílias que necessitam. Em São Sebastião, assim como em Caraguá, a mobilização é do Fundo Social. Lá, gente, você pode entregar no Fundo Social, mas, em geral, os materiais estão sendo entregues no Pontal, né, ali perto da Vila Amélia, no CAI, que a gente chama de Centro de Apoio Educacional. Está todo mundo levando para lá e recebendo e organizando as doações, tá bom? Lá em São Sebastião também é possível, para quem está mais distante, fazer doação em dinheiro, né, diretamente para o Fundo Social de Solidariedade. Tem todas essas informações nas redes sociais da prefeitura, então aqui está o banco. E é importante que a gente doe para locais, gente, que a gente sabe que estão mobilizados para ajudar as pessoas, tá bom? O Instituto Verde Escola, que fica lá em Barra do Saí, que foi um dos locais, ainda é um dos locais em que se colocaram as vítimas, né, e abrigou pessoas, também recebe doações em dinheiro. Então, para quem não consegue, né, vale muito a pena a gente conseguir enviar um Pix para esses dois locais. Uma outra pessoa que mobiliza bastante é o chefe Eudes, que tem tem um restaurante Taioba e uma padaria lá em Camburi, e tem uma ONG que ele participa em Boiçucanga. Ele tem feito marmitas, ele também, nas suas redes sociais, recebe Pix, é uma pessoa ímpar que trabalha em prol daquela comunidade. Então, para quem quiser também ajudar, vale muito a pena esse incentivo, né? Ele entrega comida todos os dias, gente. Ele faz as marmitas de café da manhã, almoço e janta para as pessoas, tá bom? Então, quem puder, entra na rede social dele, tem lá o Pix, vale muito a pena ajudar também. Em Ubatuba, nós também tivemos problemas com as chuvas, então a gente tem as doações no Fundo Social de Solidariedade, que fica no Perequiaçu, e também recebe, o Fundo Social tem uma conta para que faça essa doação no Santander, e você pode verificar tudo isso nos sites oficiais da Prefeitura e nas redes sociais também, tá bom? A mesma coisa em Ilhabela, destinado ao Fundo Social. Então, é muito importante a gente ter e olhar para essas 4 cidades do litoral norte. Claro que Bertioga também teve, enfim, mas já que a gente tem alunos das 4 cidades, eu acho importante a gente lembrar que a gente pode doar para a pessoa mais próxima e auxiliar da melhor maneira. Eu quis finalizar, eu vou finalizar com 2 coisas que eu queria trazer para vocês. A primeira é essa, eu não sei se vocês conhecem essa fábula da Estrela do Mar, se não, depois vocês procurem, porque ela é muito bonita. Mas ela conta a história de um senhor andando na praia que viu um jovem se movimentando na areia e ele não entendeu, parecia que ele estava meio dançando, meio pulando. E aí ele chegou perto e ele viu que esse jovem estava pegando estrelas do mar.
E ele falou, mas o que você está fazendo? E ele disse, você não está vendo que está muito sol, está muito calor, a maré desceu e essas estrelas do mar vão morrer. E aí o senhor virou para ele e falou assim, mas você tem noção da quantidade de praia que tem? Da extensão dessa praia, você não vai conseguir conseguir salvar todas as estrelas do mar. Ao que o jovem respondeu para esse senhor, para essa eu fiz diferença. Então, às vezes a gente acha que a gente consegue doar ou fazer tão pouco, né? E às vezes a gente não consegue doar, mas a gente consegue ir lá no Fundo Social, ajudar a dobrar as roupas, ou pegar algumas e lavar em casa. E essa é a diferença que a gente pode fazer hoje, tá? Então, eu quis trazer um pouco desses locais para vocês. Depois eu posso disponibilizar esse arquivo, mas vai ficar gravado aqui no YouTube também, para quem precisar. Agradeço muito a todos que estiveram aqui, a professora Divina, que sempre nos incentiva a ajudar, a participar, e os alunos que estiveram presentes, que foi bastante incentivador escutar as nossas parceiras psicólogas, e espero que coloque para todo mundo esse mais incentivo para doar. E aí, Divina, posso colocar nossa nuvem, ou você quer falar alguma coisinha antes? É só chamar. Cadê a Miriam? Espera só um pouquinho, Camila. Eu gostaria só de ver se a professora Hebe e a professora Miriam querem fazer alguma nova colocação, e daí você coloca a nuvem, tá, Camila? Olha, eu parto do princípio de que vários conteúdos foram contemplados. Eu acho que foi abordado todas as questões referentes a esses momentos de desastres, né? Tá certo. Eu só queria fazer uma correçãozinha. Eu, na hora de colocar o link para as pessoas preencherem, para poder receber o seu certificado, eu acabei colocando que era certificado, e coloquei o material para trabalhar com criança, mas eu já fiz a correção e já coloquei ali o link correto. Então, quem quiser receber certificado, por favor, preencham esse link, senão você não conseguirá receber o certificado. E eu também queria aproveitar, de novo, agradecer a todos vocês a intensa participação aqui no chat, foi muito bom, e também as meninas que fizeram essas falas de hoje à noite. Miriam? Acho que a Miriam travou. Parece que sim. Deixa eu colocar ela de volta. Bom, Ela caiu. Ela caiu. Então, tá. Oi, Miriam. Miriam voltou. Ô, Miriam, você gostaria de fazer alguma colocação em relação a essa nosso bate-papo? Ou responder alguma pergunta em especial que você tenha visto aqui no chat? Eu quero agradecer a oportunidade, dizer que eu sinto muito a gente ter que fazer isso. É um momento que a gente se junta. Eu sempre, quando eu vejo essas situações, eu penso, a gente tem que fazer isso quando não precisa. Porque quando precisa, eu fico muito triste. Mas a gente tem que fazer mesmo assim, né? Então, eu espero que esses movimentos de solidariedade, de suporte, de acolhimento, eles consigam ganhar um espaço no coração de todo mundo para acontecerem sem que os grandes desastres precisem acontecer, porque isso vai fazer, eu acredito nisso, que os desastres fiquem cada vez menores, porque todo mundo vai estar com algum suporte em algum momento antes disso. Tá certo. Bom, então, seguinte, Camila, você pode fazer agora a finalização, e eu, obviamente, que eu, assim como compartilho com a fala da Miriam, eu espero que em momentos como esse, a gente sabe que desastres naturais, né, a natureza, ela está aí, ela dá, de tempos em tempos, ela mostra para a gente, mas eu espero que a gente consiga se superar e que consigamos aí, com a ajuda de todos, passar por esse momento e também, claro, né, a gente entende que existem desastres, mas a gente consegue, através dele, ver muita diferença, né, na nossa sociedade, e o quanto que o poder público, né, e a justiça social precisam ser repensada, revista, né, o plano diretor dos municípios, né, os auxílios, investimento público, seja governo federal, estadual, municipal, precisa ter um olhar aí para esse público, para que a gente possa ter uma igualdade de condições e de direitos
nesse país. Nós, enquanto psicólogos e psicólogas, a gente tem aí a nossa parte. A gente tentou hoje, de um jeito bastante simples e humilde, né, trazer um pouquinho da nossa colaboração, do nosso conhecimento e tentar confortar aí dentro do possível, tanto os nossos estudantes e demais pessoas que participaram hoje desse nosso bate-papo. Camila? Divina, estão pedindo o link do certificado de novo, que eu acho que deve estar lá para cima, o pessoal não está achando. Tá bom, de repente rola colocar o do certificado e o da nuvem. Tá bom, pode já dar sequência, Camila, que eu já coloco aqui. Eu preciso só compartilhar o link da nuvem. Eu coloquei para vocês, gente, aqui no chat, mas eu não sei se ele está clicável, Divina. Acredito que tem que ser você, porque você criou a sala. Então, eu coloquei aí para vocês. Para quem não sabe, a gente da psicologia, em geral, ao final das nossas lives, conversas, webs, a gente coloca uma nuvem de palavras. E hoje a ideia é que vocês coloquem até 3 palavras que foram importantes na fala das professoras Hebe, Miriam, Divina, para que a gente consiga compartilhar com vocês a tela e mostrar. Vocês estão conseguindo clicar? Divina, deu certo? Você quer que eu faça o quê? Eu tenho que compartilhar a minha tela, é isso? Não, eu compartilho. Você tem só que colocar o link. O meu não está indo como link. Você colocou o... Ah, tá. Estou colocando aqui, então. Ah, tá bom. Vou compartilhar minha tela. Bom, estou colocando aqui um link. Eu peço para todos vocês que estão participando para que vocês possam escrever conforme as orientações que a Camila deu. Está aparecendo aí para vocês. Se vocês puderem entrar. A ideia é colocar as 3 palavras, ou até 3 palavras importantes. Podem escrever, por favor, no link, gente. Não adianta escrever no chat, que aí não vai aparecer aqui para nós vermos, tá? Repete lá na nuvem, por favor, gente. É lá na nuvem. Tentem entrar no link que eu acabei de colocar. Estou colocando de novo para quem se perdeu. Entra lá e tenta escrever uma palavra que... Enfim, ou 3 palavras, conforme a Camila colocou, que represente a nossa noite de hoje. Vocês estão vendo a nuvem? Divina, está aparecendo para todos? Eu não sei se está aparecendo. Eu mandei e eu já preenchi, só para fazer um teste. Vê aí se apareceu. Eu estou compartilhando, mas ninguém está vendo, eu acho. Ah, peraí, gente. Para mim está aparecendo. Eu vou compartilhar de novo para vocês verem que está lindo. Peraí. É que eu acho que o pessoal ainda não entendeu. Não, mas estão fazendo. Mas eu só não... Vocês estão vendo a minha tela? Não. Então, é esse que está sendo o problema. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo fazer. Tem que ser você. Ele não está compartilhando a minha tela. Não entendi por quê. Ai, gente. Sério? Peraí, vou tentar mais uma vez. Acho que agora vai. Foi? Ah! Não apareceu? Apareceu, está aparecendo. Ai, está aparecendo. Você quer falar, Divina, por favor? Você fala tão bem da nuvem. É que eu gosto da nuvem, né? Eu acho que a nuvem ela é bem representativa. Na verdade, a gente fez, como eu comentei, né? Nós 4 aqui, não só nós 4, nós tivemos mais pessoas que nos auxiliaram a criar essa atividade de hoje. Eu quero agradecer imensamente a Hebe, Miriam, Camila, que aceitaram o desafio da gente fazer essa live. E essa nuvem de palavra, na verdade, ela tem o objetivo de tentar captar aí um pouquinho do que ficou de sentimento, de sensação desse encontro de hoje. Então, a participação de vocês nesse sentido ela é muito importante para a gente poder ter essa ideia.
e é bacana vocês poderem participar. Não sei se a Hebe e Miriam quer falar alguma coisa a respeito dessa atividade da nossa nuvem. Só relembrando que as palavras maiores são as que mais foram significativas para a maioria, né? Nós temos muitas palavras, mas as maiores ali no meio são solidariedade, empatia e acolhimento. Tem um amor. Acho que para mim fica muito forte essa questão da solidariedade, né? Do coletivo funcionando, né? Eu acho que se não tiver o coletivo na ação, nada funciona. Miriam, quer falar alguma coisa? Não. Apesar que as palavras falam por si. Mas, como disse ali a Camila, né, as palavras que aparecem mais são as palavras que se repetiram mais. Pode ver que elas estão indo, mas as centrais aí, a solidariedade, empatia, acolhimento, aí aparece depois amor, ética, elas vão mudando, certo? Mas eu acho que o movimento está tendo um movimento das palavras, mas as três estão centrais, né? A gente viu que teve um movimento, mas as três ficaram centrais. Bom, mas é isso. Bom, gente, a gente está chegando ao final aqui do nosso encontro de hoje. De novo, quero agradecer a todos vocês que ficaram até agora participando com a gente. Eu espero realmente que esse encontro dessa noite tenha sido útil, tenha ajudado, que a gente tenha trazido aí algumas palavras e que essas palavras, de fato, tenham auxiliado vocês em algum conforto e possam auxiliar vocês na linha de frente ou em casa ou onde quer que vocês estejam. Lembrando-se que o nosso curso de psicologia terá essa disciplina em específico, né, que é psicologia em emergências e desastre, é uma disciplina do curso e que os nossos estudantes terão ela mais para frente. Mas, diante do acontecido nesse momento aqui na região, a gente achou por bem trazer a temática para a gente poder fazer esse breve bate-papo com vocês. Esse assunto não se esgota, é um assunto amplo e a gente tem ainda muito que fazer, que aprender e trabalhar nesse sentido. Então, de novo, agradeço a presença de todos, um grande beijo no coração de vocês e a gente se vê até a próxima. Tchau, tchau. Se você quiser colocar de volta aí a nuvem, Camila, eu vou encerrando aqui. Eu fechei. Beijo. Tchau, então, tá bom. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima.